Bem, boa noite a todos. Eu vou começar com o Júlio André. Mestre, quais as ações mais recomendadas para quem passa pela noite negra da alma? Bom, primeiro vamos explicar uma coisa para os irmãos que não sabem, né? Para as pessoas que não sabem o que é a noite negra da alma. A noite negra da alma, gente, é um período de provação que o iniciado passa. O iniciado, enfim, seja ele consagrado ou pactuado, ele passa por isso. É um período de teste e prova, para verificar se realmente aquele indivíduo tem convicções e princípios. Então, assim, o pessoal pensa que é só flores. Existe um período, né, que você passa pela noite negra da alma, que é um período em que você fica sozinho, né, no sentido assim, interno da palavra. Você pode estar cercado de gente, fazendo parte da obra e tudo mais, mas você fica sozinho perante os seus dilemas e conflitos e dificuldades. Tá? E aí você tem que, nesse momento, deuses não vão te ajudar, mestres não vão te ajudar, seus irmãos não vão poder te ajudar porque eles vão estar à volta com os próprios problemas deles, e você vai ter que passar por esse período com o seu aprendizado, com aquilo que você realmente conquistou de aprendizado e com aquilo que você é capaz de realizar. Então, a noite negra da alma é um período de provação. Das duas, uma, ou você se afasta, vencido, mesmo que momentaneamente, ou você realmente se torna mais forte e avança com passos mais firmes na jornada, no caminho, né, na senda luceriana. A noite negra da alma existe, assim, de certo modo, aprovação. Existem várias religiões, tá? Várias religiões têm um período de provação, mas no lucerianismo nós chamamos esse período de provação de noite negra da alma. É um período que você vai ser testado, né, naquilo que você diz que sabe, que aprendeu, nos seus princípios e convicções ligados à obra de Lúcifer. É isso que é a noite negra da alma. E qual a melhor postura, como é que o irmão colocou, para passar pela noite negra da alma? É você firmar-se, né, se firmar nos princípios da doutrina, né, colocar ela em prática e manter o seu autocontrole, seu equilíbrio, sua determinação e seu foco. Mas a maioria não é assim, a maioria é mimizenta, né? A primeira topada que dá já começa a chorar, quer desistir da obra, desistir do caminho, né? E bota o rabo entre as pernas e volta para o cristianismo. Vamos lá. Mestre, quais as responsabilidades do irmão que é consagrado? Ele tem responsabilidade de participar dos eventos públicos, pelo menos 2 durante o mês. Pelo menos, tá? O ideal é participar de todos. Tá? Então ele participa ou do culto, ou da missa negra, tá? Ou da gira. Ele deve participar de um evento, 2 eventos, né? 2 no mês, mesmo que não sejam consecutivos. O ideal é participar de todos. Ele tem a obrigação de fazer um trabalho para aquele demônio mais próximo dele. Isso aí é uma recomendação seríssima, porque pode ajudar muito o irmão no seu caminho. E ele tem por obrigação viver o Pai Nosso luceriano, né? Quer dizer, realmente, sendo luceriano através de seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Vivendo verdadeiramente uma vida luceriana. Né? E os vídeos do canal aberto podem ajudar, o curso de ocultismo e magia demoníaca luceriana. É importante que o consagrado, o pactuado, o iniciado, o pactuado, eles estudem a doutrina. Como é que você vai seguir uma doutrina que você não conhece? Se você está numa fase da vida que você não está podendo estudar no nosso curso de ocultismo e magia demoníaca luceriana, você deve pelo menos ver todos os vídeos do canal aberto, que são públicos e gratuitos. E participar das lives para fazer essas perguntas e tudo mais. Tá bom? Vamos lá? Mestre, poderia falar um pouco sobre os chakras? Os chakras, tá? São, assim, classicamente, né, são 7 chakras. Na verdade, são os principais. Os 7 chakras são os principais. Nosso corpo tem milhares de chakras. Pequenos, é claro, centros de força. E existem alguns na palma da mão também, na ponta do nariz, na sola dos pés. Esses são chakras, sabe, que as pessoas não trabalham muito com esses chakras. Mas eles existem, são vórtices de energia ali. Os chakras são meios de absorção do prana, absorção e distribuição do prana na nossa estrutura energética, na anatomia, na chamada anatomia oculta do homem. Prana é uma energia que emana, vamos colocar assim, ele emana do sol, ele é uma energia que vem de cima e é absorvida pelos chakras, principalmente pelo chakra do baço. Tá? Tem um chakra no baço. A pessoa fala assim, pô, mas é no baço ou é entre o umbigo e o órgão genital? Como eu falei, o corpo tem milhares de chakras. Tem um chakra entre o umbigo e o órgão genital, que é o verdadeiro Swadhisthana, que é chamado Swadhisthana Chakra, que a Fraternidade Branca desviou a atenção toda para o chakra do baço, dizendo que o chakra do baço é o Swadhisthana Chakra. Não é.
Tá? Eles fizeram isso porque esse chakra tem menos energia, menos força, e as pessoas não ficam mais cordatas, mais calmas, enquanto o chakra sexual, que é entre o umbigo e o órgão sexual, ele é um chakra que libera muito poder e muita energia, e tornando os seres mais indóceis e incontroláveis. Então são 7 chakras, né? O chakra coronal, o Sahasrara, o chakra frontal, que fica bem aqui, o chamado Ajna, o Vishuddha chakra, que é aqui no também chamado chakra laríngeo, o Anahata, que é no peito, tá? Esses são nomes em sânscrito, tá? O Manipura, que é o umbilical, o Swadhisthana, que fica entre o umbigo e o órgão genital, e o Muladhara chakra, que fica na parte de trás do corpo, na altura do cóccix. Né? É o único chakra que fica para trás, da mesma maneira que o Sahasrara é o único que fica para cima. Ele fica para cima e o Muladhara para trás. Esses chakras são centros de absorção e distribuição de energia vital pelo nosso corpo. E também, através deles, podemos sintonizar nossas consciências com determinadas frequências, passando a perceber algumas dimensões. Vamos lá? Quais as principais ameaças espirituais para o luciferianismo na Terra? Como elas se objetivam? As ações do demiurgo mais pontuais? Eu vou, assim, as ameaças não são simplesmente espirituais, né, meu irmão? As ameaças espirituais são a guerra espiritual constante que nós travamos contra essa força maligna do nosso inimigo. Porém, essas energias espirituais se manifestam como elementos objetivos, materiais. Então nós enfrentamos todo tipo de perseguição, agressões, calúnias, injúrias, enfim. Existe uma verdadeira perseguição religiosa em relação ao luciferianismo. Sabe, nós somos muito perseguidos, apesar de nós sermos assim cidadãos pagadores de impostos, de não professarmos nenhum comportamento antissocial, nem como é que eu vou colocar, nem fazermos apologia, nenhum tipo de crime, não incentivamos nossos membros a cometer nenhum tipo de crime, porém, mesmo assim, nós sofremos muita perseguição religiosa, sabe, sempre mascarada, com um procedimento legal, tranquilo e correto, e assim por diante. Aí vem fiscalização, aí vem fiscalização de prefeitura, vem fiscalização de não sei o quê, vem... já tivemos nosso tempo investigado, sabe, pela Polícia Federal, fomos acusados de coisas que não cometemos, a polícia já esteve lá na porta várias vezes, eu mesmo fui à delegacia várias vezes, por causa de calúnia, difamação, perseguição religiosa. Sabe, assim, posso citar várias vezes. Uma vez tinha sumido uma pessoa, né, uma menina, lá na região do Meier. Aí a polícia foi lá no templo, bateu lá e queria saber da menina. Eu mandei abrir a porta, deixei eles entrarem, vasculharem tudo. Fui à delegacia prestar esclarecimento, perguntei a eles, assim, por que vocês foram no templo, né? Aí ele falou assim, não, porque ela é metida com esse negócio de satanismo. E a gente começou a procurar na região e o único que tem endereço é o seu. Porra. Quer dizer, eu tenho endereço, tem CNPJ, tem tudo direitinho, e aí eles vão na minha porta, sabe? Quer dizer, imagina, um evangélico comete um crime, os caras vão na primeira igreja que aparece, eles vão lá procurar o cara, procurar... Tá entendendo como é que é? Isso não é nada mais nada menos que perseguição religiosa. Por isso já esteve na minha porta várias vezes. Por isso não teve só na minha porta, teve dentro do templo, sabe? E nos investigando. Sabe? Eu tenho pareceres de investigação dizendo que não encontraram nada lá dentro da acusação que nos foi feita. Nós fomos acusados, né? Agora não pode falar essas palavras. Já sei, eu vou usar de sermos nacionais socialistas, né? Naquele partido alemão, sabe? Enfim, fomos acusados disso de verdade. E a pessoa pegou assim aquela imagem do Shedu. O Shedu é aqueles touros alados que ficam na lateral assim do santuário. E o cara tirou uma foto da asa do Shedu e falou que era a asa do nacional lá, socialismo, sabe? E nos acusou de um monte de coisa. E por isso mesmo eu tive que comparecer, né, à Polícia Federal para prestar esclarecimento. Eu, meu advogado, explicar que... E detalhe, o parecer dos investigadores, que eles investigaram durante 3 anos, né, foi que aquilo ali é uma organização espiritual, que não tem nada de nacional qualquer coisa, sabe? E o que é isso? Perseguição religiosa, né? Porque apesar dos investigadores terem nos investigado durante 3 anos, de maneira sigilosa, né, que eu tive acesso depois ao parecer da investigação, eles disseram que
não procedia, eles mesmos disseram que não procedia, que aquilo é uma organização religiosa, e mesmo assim o inquérito foi desarquivado e eu fui chamado para prestar esclarecimento na Polícia Federal, ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Me diga o que é isso. Perseguição religiosa. Nós sofremos muita perseguição religiosa, sempre disfarçada de um processo comum e natural. Queria ver, tá fazendo isso com as igrejas. Mas nós entendemos que nós estamos dentro da maior nação católica do Brasil, do Brasil não, do mundo, né? E nós somos uma das maiores nações cristãs do mundo. Então não é de se esperar outra coisa. Os irmãos têm que ter muita consciência disso, sabe? Que nós, lucerianos, como instituição, e eu que o meu rosto é exposto, né? Por isso que eu falo para vocês não se exporem, não se assumirem como lucerianos, porque nós sofremos, eu em particular, já tive problemas de ter que tentativa de agressão na minha porta de casa, sabe? Onde saí na porrada com o cara. Mas, enfim, é coisa desse tipo, rapaz. O nego pensa que é um mar de rosas. Então, essas energias espirituais do demiurgo, elas não se manifestam só do ponto de vista no conflito e na guerra energética. Mas essa guerra energética, ela se densifica até chegar no mundo material. E nós vamos ainda sofrer muitas calúnias, muitas injúrias, muitas difamações. Cabe aos irmãos, né, terem consciência de que isso faz parte de um processo de ataque, de perseguição religiosa e uma expressão da força do demiurgo. Então, nessas horas, é que a gente vê quem é quem. Eu não estou dizendo que numa hora dessa o irmão deve se expor, nem nada disso, mas o irmão deve apoiar o templo, apoiar a obra de Lúcifer e não acreditar nessas calúnias, nessas injúrias, nessas difamações. Pelo contrário, sabe, é hora de fechar, né, de nós nos fecharmos, nos apoiarmos e mantermos a obra funcionando. Mas a maioria é luciferiano Nutella, né, que a primeira coisa a primeira batida de pé no chão, ó, pau, sai correndo, né, pô, vai com a raba entre as pernas lamber o saco do demiurgo. A maioria vai fazer isso, né, mas porém, essa mensagem é para aqueles luciferianos pedra 90, né, aqueles luciferianos raiz, que sabem que a obra de Lúcifer, né, sofre perseguições religiosas, sofrendo calúnias, injúrias, difamação, e eles vão apoiar, né, sempre a obra, como muitos já apoiaram durante esse processo todo, esses anos todos, né, e eles vão continuar, esses lucerianos raiz, não importa o que falem da nossa obra, vão continuar apoiando e participando da obra de Lúcifer, principalmente nos momentos de crise, que ainda virão no futuro. Você pensa que conforme nós crescemos, nós vamos incomodando. Na exposição, nas lives, nos podcasts, a obra crescendo cada vez mais, então quanto mais nós crescemos, mais nós incomodamos. Então, certamente, haverão perseguições religiosas, muito sérias, sabe? E nessa hora que vai se separar realmente o joio do trigo. Quem é luceriano raiz, quem é luceriano Nutella. Aí vamos ver, neste momento que a própria obra estiver passando por uma noite negra, qual vai ser a sua postura, né? Cabe lembrar que até o bispo da Igreja Universal, quando tem um livro dele, sabe, escrevendo isso, né, até ele que é evangélico, quando começou lá o trabalho dele, incomodou as elites, né, o status quo estabelecido, foi preso. Foi preso em cana, que ele queria pegar a concessão, está lá no livro, estou falando que está no livro. Queria pegar uma concessão de televisão, e nisso aí eu queria botar ele em cana, porque ele preso, depois dele ser preso, né, ele não poderia pegar essa concessão de televisão. Imagina, o cara é cristão, mas incomodou o status quo da época, né, mesmo porque ele era numa linha divergente, que agora está integrado ao status quo, e ele foi perseguido e preso. Você lê no livro dele que ele ia ser preso dentro da igreja, com mais de 1000 pessoas lá dentro. Isso é dar uma merda do cacete. Aí fecharam o carro dele lá, prenderam ele na rua. Já levaram para uma delegacia onde estava a Globo lá. Uma delegacia aleatória, não era delegacia definida, não. Definitiva, não. Ele estava indo para a delegacia definitiva, pararam na delegacia aleatória, porém, o jornalismo já estava todo nessa delegacia para fazer a cobertura da prisão dele. E depois ele foi levado para a delegacia para onde ele ia definitivamente. E engraçado que ele fez questão, eu li isso, né? Eu li esse livro, então, a gente tem que ler tudo, a gente tem que conhecer todo mundo, porra. Aí o que acontece? Ele quando ele começa a escrever o livro, ele hoje em dia, né, na época que escreveu o livro, ele foi para dentro da cela. Ele começou a dar entrevista dentro da cela onde ele tinha sido preso.
Pois é, ele realmente deu a volta por cima, né? E nessa hora que a gente vê, nessas horas de crise, que a gente vê realmente fechamento. Os cristãos, pelo menos da igreja dele, apoiaram ele naquela ocasião. Nós não estamos livres. Imagina, se isso acontece com cristão, na guerra entre os próprios cristãos, imagine você o que não farão conosco. Aí eu quero ver a sua postura, quero ver se você vai lembrar das minhas palavras hoje, e quando a obra passar por algum tipo de crise dessa natureza, se você vai ser o primeiro a botar o rabo entre as pernas e sair correndo para lamber o saco do demiurgo, ou se você vai apoiar a obra da melhor maneira que você puder para a gente atravessar qualquer tipo de crise. Porém, mesmo assim eu falo, você não tem que se expor como luceriano, tá? Vamos lá. Boa noite, mestre. Gostaria de saber o que acha sobre o livro da Lei de Crowley. É o livro da lei, né, ditado pelo Ayas, a entidade multidimensional que ditou para ele o livro da lei, o Liber Legis, ele é um apanhado, é uma síntese do conceito de Telemann, né, que é um caminho espiritual, um pouco ligado à Cabala, né, que eu não sigo a Cabala judaica, ou Cabalá, né, aí vai como cada um quiser falar. E a pessoa fala, não, mas é Cabala, porra, eu não nasci lá, eu falo do jeito que eu quiser, pô, eu só falo português, é igual aquele papo de yoga e yoga. Pô. Então, assim, é um preciosismo, já, né? Então é muito ligado à Cabala assim, você vai ver várias coisas da árvore da vida lá dentro, explicações, não digo lá dentro, mas na própria doutrina do Crowley, não digo dentro do livro da lei. O livro da lei em si é uma síntese dos ensinamentos de Ayas, sei lá, pô, do nome do cara, é da entidade, um cabeção desse tamanho assim que o cara tem, parece assim aquele Megamente, que apareceu lá para o Crowley e ditou, segundo o Crowley, o livro da lei, o livro de Legis, que é uma síntese da essência da Telemann. Agora, se você estiver perguntando se eu acho correto ou incorreto, eu não sou telemita, sabe? Respeito o Crowley pelo trabalho que ele fez, da contestação que ele fez, da abadia de Telemann que ele fundou, da pessoa que ele era, tá? Mas não sigo a Telemann, que é o caminho que ele criou. Então, em relação ao Liber Legis, né, o livro da lei, acho isso. Ele é uma exposição da síntese da doutrina telemita e pejado de elementos, né, da árvore da vida, pejado de elementos da Cabala. Vamos lá? Mestre, o que acontece com alguém que não pratica yoga nem tantra, mas medita demais, apenas medita? Quais os efeitos? Ele vai trabalhar muito, ele vai puxar muito a energia vital para cima, né, para os chakras superiores. E isso pode provocar assim, uma certa vida contemplativa. Uma vida contemplativa. Ele vai ficar mais no sentido vai se tornando cada vez mais um observador da vida e não uma pessoa prática, uma pessoa efetiva. O ideal é que haja um equilíbrio entre os chakras, tá? Provocado pela energia vital, né, pela manipulação da energia vital, pela meditação, pela manipulação da energia vital e pelas yogas, né? Inclusive o Tantra. Mas vamos lá. Mestre, como você conseguiu alcançar o Nagual? Teve o auxílio de um benfeitor? Sim, eu tive um benfeitor, assim, meu mestre pessoal, WCN, que eu falo até no meu livro sobre ele. O pessoal que está esperando o livro, já vou falar sobre isso também, o próximo livro. Ele está pronto, mas eu estou fechando um capítulo extra que eu estou querendo fazer nele, tá? Mas aí, como eu falei, eu tive um auxílio de um benfeitor que me ensinou sobre magia cerimonial, sobre ritualística, sobre meditação, sobre yoga, sobre tantra. Foi através dos ensinamentos dessa pessoa, né, desse meu mestre, a qual tem muito carinho e respeito, né, que as pessoas não respeitam seus mestres, não tem carinho, não tem gratidão, não tem nada disso, né? Mas assim, a qual tem muito carinho e respeito, e sempre falo bem dele, né? E assim, foi ele que tirou a venda dos meus olhos. Se não fosse ele, eu não teria entrado na senda iniciática do jeito que eu entrei. Eu era, antes, quando eu conheci ele, era da MORC, né? E a MORC estava lá naquelas gotas homeopáticas, né? A MORC trabalha aquele negócio homeopático, né? Aquelas gotinhas de ensinamento. Você faz uma pergunta para alguém pergunta assim, qual é o seu grau antes de responder, tu já sabe que vai vir filtrado. E faziam isso, tá? Estou falando porque faziam isso na loja que eu frequentava. Nada contra a morte, cada um segue seu caminho, mas era muito homeopático. Quando eu entrei na teosofia, na Confraria Mística Brasileira, aí o bicho pegou. Os ensinamentos eram como é que eu vou dizer, aos galões, sabe? Assim, eu aprendi muita coisa ali, sabe? E, inclusive sobre Tantra também.
Agora, quando eu adentrei no lucerianismo, aí o ensinamento é um oceano, mano. Sabe? Coisa vem, o negócio é porrada mesmo, é um tsunami de ensinamentos, né? Então, assim, porém, hoje, vamos dar um exemplo, hoje eu conheço muito mais que meu mestre em alguns setores e segmentos, que eu avancei e ele não caminhou por aquelas trilhas, sabe? Então eu conheço mais do Tantra do que ele, mais do vampirismo do que ele, mais da magia da mão esquerda do que ele, porque ele conhecia muito pouco mais da magia da mão esquerda, né? Então eu conheço muito de magia da mão esquerda, mais do que ele, mais de demonolatria do que ele não caminhou por esses caminhos, sabe? E magia negra e tudo mais, ele não mexeu com isso. Ele era da magia branca. E era, não é. Eu ainda tenho ele em consideração, muita consideração, muito respeito, mas enfim. Hoje eu conheço muito mais do que ele em relação a várias coisas. Porém, é igual aquela professora do jardim da infância, mal comparando, tá? Se não fosse ela te ensinar a trabalhar com as vogais, formar as primeiras palavras, aprender o abecedário e assim por diante, né, o alfabeto, você não escreveria. Se hoje eu escrevo, né, poesias, escrevo livros e tudo mais, foi porque eu tive uma base. Mas o ocidental ele é muito engraçado, né? Enquanto no Oriente se reverencia muito os mestres, se fala da linhagem espiritual, no Ocidente não. Todo mundo nasceu pronto. O cara aparece ali, ele parece como um repolho que brotou assim, plup, e já é mestre. Um mestre que não teve mestre, sabe? Um pai de santo que não teve pai de santo. Uma mãe de santo que não teve mãe de santo. Sabe? Quer dizer, a tradição que vai pro caralho. O que essas pessoas pensam que elas são? Que elas, sabe, você vê, o ocidental ele não tem linhagem. O meu mestre teve o mestre dele. Eu sei que conheci o mestre dele. E teve o mestre dele. Então, eu venho de uma linhagem espiritual. Então, tem o mestre do mestre do meu mestre, o mestre do meu mestre tem eu. E ainda tem outros a mais. Então nós somos uma linhagem espiritual, que ora caminha para a mão direita, ora caminha para a mão esquerda. E fica assim, entre magia branca, magia negra e magia cinzenta, vamos dizer assim, que mistura as duas coisas. Então, assim, porém, o que você vê no Ocidente é que as pessoas parecem que têm vergonha de terem mestres. Sabe? Eles querem se mostrar como originalíssimos, que apareceram do nada. Eles pararam assim um dia e cagaram aquela doutrina toda. Sabe? E pior, não é eles fazerem isso, é os outros seguirem eles. Como é que eu vou seguir uma pessoa que eu não sei de onde vem, ela não tem linhagem, ela não estudou nada, ela apareceu dizendo que é um mestre, dizendo que é uma mãe de santo, dizendo que é um pai de santo. Aí você pergunta, qual o terreiro que você se raspou, ou deitou para santo, ou raspou a cabeça, sei lá, dependendo da linha, né, candomblé, umbanda. A pessoa fala, não, eu estava assim andando ali pela rua e pum, virei pai de santo. Outro fala, pô, peraí, mas não é assim, né, gente? Não é assim que a banda toca. Isso dá merda. Isso dá merda para a pessoa que faz e dá merda para os chamados filhos de santo, né? Dessa pessoa, né? Ele não tem uma egrégora, não tem uma tradição espiritual, não tem nada, não tem uma linhagem espiritual. Uma corrente ininterrupta que vem dos meus ancestrais, aí não estou falando de antepassado não, estou falando de papai e mamãe não, estou falando daqueles que beneficiaram a obra, que vem dos meus ancestrais e passa por mim e vai seguir daqueles que virão depois de mim. Isto chama-se linhagem espiritual. E as pessoas aqui no Ocidente não têm linhagem espiritual, a maioria. Eles estudaram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pegaram aquele negócio todo, fizeram uma salada de fruta e jogam essa salada de fruta em cima da cabeça do incauto, do discípulo incauto que vai seguir essas pessoas. E aí dá aquele nó na cabeça deles, por isso tu vê um monte de gente pirada ligada ao esoterismo e à espiritualidade. Uma porrada de pirado, um monte de maluco. Sabe? Por quê? Porque pegaram esses mestres de repolho, que aparecem do nada, esses pais de santo beterraba, couve-flor, que aparecem do nada. Pior que nem repolho, nem beterraba, nem couve-flor brota do nada. Tem que ter uma semente. Ou seja, uma semente da semente, da semente, da semente, que vai, né, sempre gerando os próximos. Aqui no Ocidente, não. Aqui no Ocidente é tudo zero bala. Tudo é a criação da própria imaginação do cara. Né? Ele não sabe nem que entidade ele recebe, maluco. Ele não sabe nem quem é aquela entidade. A entidade disse para ele que é fulano. Mas como ele não faz parte de nenhuma egrégora, ele não sabe quem é. Aí é só ele olhar a própria vida. É uma coisa muito básica. Olha a vida desse teu suposto mestre. Sabe? Aí você vai ver. Ah, meu cachorro bebendo água ali. Eles falaram que eles aprendem em PDF.
Não, pior que é, pior não é o tal suposto mestre aprender em PDF. É aprender lendo livro, aprender na internet. É a pessoa seguir isso. Cara, vamos falar sério. Eu tive um mestre espiritual. Tive dois mestres espirituais. Dois mestres espirituais. Né? JMV, eu me refiro a ele como sigla para não expor o nome das pessoas, né? Que me apoiou, né, até na criação do lucidanismo. Ele me colocou na teosofia, ele me conheceu, JMV me conheceu na MORC, de lá me levou para a teosofia, da Confraria Mística Brasileira, lá me ensinou muita coisa, muita coisa. Já na MORC ele me ensinava, porque era assim, na MORC a gente perguntava assim alguma coisa, a pessoa perguntava para você assim, qual o seu grau? Aí você sabia que ia filtrado, e o JMV não era assim não. Ele respondia, ele dizia assim, se você está pronto para fazer a pergunta, você está pronto para receber a resposta. Só que aí o pessoal ficava olhando de olho virado para ele, né? Olhando assim meio torto, aí ele pegou, começou a conversar comigo com um amigo meu na esquina da loja. A gente nos encontrava na loja, fazia o que tinha que fazer, e depois ficava na esquina conversando, e conversava sobre tudo, cara, era um negócio. Aí um dia ele nos convidou para ir para a Confraria Mística Brasileira. E lá eu conheci o WCN, que é o meu outro mestre. Enquanto o JMV era um mestre mais objetivo, ligado à aplicação prática dos conceitos espirituais no mundo objetivo, no mundo material, sabe? O WCN era mais sacerdotal, mais ritualístico, mais místico. Então eu tive dois mestres, um Jnana e outro Bhakti. Isso em sânscrito quer dizer um filosófico e o outro devocional. E aprendi com esses dois mestres sobre tanto a direção litúrgica de uma instituição, como a direção material de uma instituição, porque eu galguei graus, né, administrativos e ritualísticos na Confraria Mística Brasileira, que era ali no MER, no Rio de Janeiro, e aprendi o que eu, né, não digo tudo que eu sei hoje, mas uma boa base, né, o que me deu base para conduzir uma instituição espiritual. Não é assim não, cara. Então eu tenho mestres, não um, tenho até dois. E os meus mestres têm mestres. E que têm mestres. E que têm mestres. Isso chama-se linhagem espiritual. Né? Só que aqui nós temos, assim, no Ocidente nós temos um nó, né? um ninho de mafagafinho espiritual. Aí depois não sabe como a maioria acaba na merda, maluco, né? Todo fodido. Tem sua vida destruída. Por quê? Por causa tá seguindo, né? Até no cristianismo ele fala, pô, cego guiando cego, pô. É foda. Até o cristianismo para isso, né? Pô, como é que um cego vai guiar outro cego, cara? Vai todo mundo ficar igual ali no Peaky Blinders, lá, aquele cego caminhando, assim, logo no primeiro episódio tem lá um cego caminhando lá. É assim que funciona no Ocidente. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tive mestres e dizer quem são meus mestres. Tanto é que no meu livro, meu primeiro livro, eu agradeço a eles, porque se não fossem eles tirarem a venda da ignorância dos meus olhos, hoje eu não seria quem eu sou. Hoje eu conheço mais do que todos eles, em relação a certos assuntos. Aprendi com eles bastante sobre a linha deles, o caminho deles. E hoje eu aprendi outros caminhos, pesquisei outras coisas, pratiquei outras coisas, conheço muito mais desses outros caminhos do que eles. Mas tenho profundo respeito e gratidão a esses meus dois grandes benfeitores. Sem eles, nada do que foi feito teria sido feito. Sabe? Inclusive, um me apoiou materialmente, me alugou o primeiro imóvel, que o templo no MER, né, o templo saiu do Catete, foi para o MER, ele me alugou o primeiro imóvel no MER, depois me alugou o segundo imóvel dele no MER e me alugou o último imóvel do templo tá. O templo está no imóvel que foi alugado pelo meu segundo mestre, que me apoia plenamente na obra que eu desenvolvo. Apesar, eu diria que ele é meio cinzento, sabe? Esse daí sabe, quando você vai para o pragmatismo do mundo, não tem como ficar no purismo da magia branca. Bom, mas é isso, vamos lá? Mestre, quais incensos têm ligação com Lúcifer? Sândalo e jasmim. Mestre, você pensa em fazer um curso de meditação? Boa pergunta. Quem perguntou isso? Jéssica Oliveira. Jéssica Oliveira. Eu vou começar a dar, eu mesmo vou dirigir a meditação, vai ser sábado. Sábado, não foi isso? Sábado. Sábado. Mais ou menos nesse horário, eu vou dirigir o próximo ciclo de meditações. São 12 meditações, sabe, com um texto muito interessante, sabe, baseado na obra de Sri Aurobindo. Recomendo a vocês lerem um livro chamado O Segredo dos Segredos, é muito bom o livro, né, que fala que a divindade está em nós.
Então, essas 12 iniciais são baseadas na obra de Sri Aurobindo, que eu estudei meditação, e depois eu vou fazer a meditação ligada aos nossos 14 deuses principais. Então vai ter as 12 que vão preparar o irmão para se aprofundar e ter melhores resultados nas 14 meditações ligadas aos deuses demoníacos luciferianos. E eu vou conduzir esse ciclo de meditações. Tá? Vai começar sábado agora, tá? Inclusive o culto de amanhã eu vou dirigir também. O culto de amanhã lá no Santuário do Templo. Vai ser dirigido por mim. Vamos deixar o like, gente. Vamos deixar o like. Mestre, o que acontece com alguém que pratica apenas vampirismo, sem yoga, sem tantra, etc? Alguém que se dedica muito apenas ao vampirismo e parte para a magia. Em que exatamente ele fica deficiente? Não, olha só, não é questão de ficar deficiente. Ele tem que, pelo menos, estudar, ter o conhecimento teórico do negócio que ele está fazendo, né? Se ele estuda, se ele pratica o vampirismo, se ele pratica a magia, ele vai se desenvolver bem também. Cada um tem o seu caminho. O templo, meus irmãos, é o que eu diria, uma universidade espiritual, né? Onde você pode seguir, você tem várias modalidades de conhecimento, várias faculdades ali dentro, vou chamar assim, entre aspas, tá, gente? Então você ali dentro estuda magia cerimonial, você estuda magia, vamos supor, magia simpática, magia celestial, você estuda vampirismo, você estuda tantra, enfim, é como eu falei, é uma universidade espiritual. E você vai seguir o caminho de acordo com a sua. Você vai estudar, vai ter acesso a estudo, que geralmente você só tem acesso a uma modalidade dessas em cada escola, e no tempo você tem acesso a todas essas modalidades. E aí você, além de aprender tudo, você pode escolher o caminho que você quer seguir, né? Ou trabalhar com todos, aí fica a seu critério, isso de acordo com a sua capacidade. Vamos lá? Mestre, por que não conseguimos perdoar alguém que nos fez mal? Já tentei esquecer, mas não consigo. Mas que porra é essa? Quem diz que a gente tem que perdoar quem nos fez mal? Peraí, acho que chegou agora. Nós somos lucerianos. Nós acreditamos na vingança. Nós não acreditamos no perdão. Sempre falo, o luceriano perdoa o amigo. Isso quando a gente sabe que o amigo fez aquilo ali sem intenção de nos criar problema. Mas quando ele nos cria problema, a gente analisa, vê que ele não teve intenção, a gente pode perdoar. Mas mesmo assim, perdoar inimigo, perdoar quem nos fez mal, que papo é esse? Não tem que eu perdoe como me perdoe, porque é o contrário. Presta atenção no Pai Nosso luceriano. Está lá escrito, porque eu jamais perdoe. Então, por isso que eu estou falando, chegou agora. Porque está lá no Pai Nosso luceriano, que eu falo toda missa negra lá, os irmãos, no culto é falado, que eu jamais perdoe aqueles que nos ofenderam, a mim, a ti e a tua obra. Então por que eu não consigo perdoar quem me fez mal? Nem deve. Mestre, o oráculo luciferiano, ele é imparcial ou pode favorecer algum irmão caso ele seja mais próximo da egrégora? Não, ele é imparcial. O oráculo é um jogo divinatório. Eu não tenho esse negócio de favorecer ele, não. Tá? O oráculo ele é imparcial, ele é uma ferramenta para caçarmos nas linhas do tempo os futuros mais prováveis. As pedras caem ali no portal, que é aquele instrumento onde eles caem, que é um portal para o Nagual ou para o universo causal, né? Vamos dizer, a dimensão causal, e os demônios que estão ancorados naquelas pedras vão dizendo ali que carta vira, que carta não vira, é bem parcial. Vamos lá? Mestre, o senhor sabe se existem locais específicos do planeta que estão mais carregados de energia espiritual, por assim dizer? Mas as perguntas hoje estão muito boas, tá? Sim, tem sim. O Brasil, por exemplo, que é chamado Caldeirão das Raças, né? Que aqui nós estamos desenvolvendo uma sociedade planetária, multiétnica, multicultural, multireligiosa. Ele tem várias chamadas embocaduras, sabe? Tem um mapa esotérico do Brasil, que passa só no Brasil, tá? Por São Lourenço, por Itaparica, principalmente Itaparica, que é um dos últimos rincões da Atlântida, né? Emersos, né? Então, assim, na superfície, tá? O último pedaço da Atlântida é na superfície. Um dos últimos. Na verdade, não tem outro. Não, Itaparica é o último. Então, assim, Itaparica é uma ilha extremamente mágica, inclusive lá que foi fundado o lucerianismo do nosso caminho, tá? O templo foi espiritualmente, magicamente fundado em Itaparica. Depois ele foi fundado materialmente no Rio de Janeiro. Mas, assim, Itaparica é um lugar extremamente mágico, extremamente poderoso, sabe? E tem São Lourenço, a Serra da Mantiqueira, é extremamente poderosa. É o Planalto Central, né? Já dizia a tia Neiva,
que fundou lá o Vale do Amanhecer, outros bruxos que fundaram várias instituições naquela região do Planalto Central brasileiro. Agora, tirando isso, nós temos assim, lugares assim, de grande porte, né? Aqui Machu Picchu, Chichén Itzá, lá no México, né? Machu Picchu aqui no Peru, Chichén Itzá no México, deixa eu ver outros lugares aí. E o Egito, certas regiões do Egito são muito poderosas, certas regiões da África, sabe? Que mais? E por aí vai. Tem assim, uma chamada linha do dragão que percorre o mundo, que são os nadis da Terra. Nadis são os canais etéricos que percorrem o corpo físico, o corpo energético humano, né? Que fazem parte da anatomia oculta do ser humano. E a Terra também tem seus nadis, seus canais esotéricos, são chamados veias do dragão, ou caminhos do dragão. E esses caminhos, existem os chakras da Terra. Deixa eu ver. São Tomé das Letras é um lugar que tem muita energia, desse tipo. E por aí vai. Eu percorri várias embocaduras, várias cidades ditas sagradas na linha, né, na linha da teosofia, na antiga teosofia brasileira, né? E fui a Itaúna, fui deixa eu ver, a Iroca, enfim, tem vários lugares, né, como São Tomé das Letras, que tem muita energia, muita força, muita facilidade de acessar as dimensões acausais. Vamos seguir, já viu o próximo? Mestre, o senhor fala mais a respeito dos nexos, portais, vórtices de entrada de demônios na Terra? Posso falar mais, né? Posso, gente, olha só. Existem lugares, né, que o pessoal diz que são assombrados e tudo mais, que são lugares que permitem a passagem, sabe? São vórtices que permitem as passagens com mais facilidade. Por exemplo, o templo Iniciatio Lúcifer, nós criamos um vórtice lá, de passagem, né, das entidades, das dimensões acausais para cá. Tá? E o próprio feiticeiro luceriano ele acaba se transformando num nexo, numa ligação entre o pleroma, né, entre o mundo caótico, da dimensão caótica, ou vamos chamar assim, o caos em si, e o cosmos. Ele acaba se tornando um ser que permite a passagem desses seres. Então, por isso, onde ele está, vira um lugar mágico, de certa maneira. Sabe? Ele já não obedece mais às leis, 100% às leis cósmicas, tá, gente? Em torno dele se processam fenômenos, sabe? Que ocorrem por quê? Porque ele é um ser que está, vou dizer assim, é um anfíbio, entre aspas, isso é uma metáfora. Ou seja, ele vive no mundo, no cosmos, no universo cósmico, segundo a leis, mas ele também é um ser que já está com o pé, assim, está criando a ligação, né, entre o caos e o cosmos. Então, em torno daquele feiticeiro, né, ele sempre anda, e é como se ele fosse um embaixador. Vamos pensar assim, um embaixador de outro país. O embaixador de outro país, quando ele anda na rua, ele anda com seu carro, com sua limousine, seus contos, ele anda como embaixador daquele país. Ele tem visto diplomático, ele não pode ser preso de qualquer maneira, ele não pode ser, sabe? E quando ele vai para a embaixada, aí lá mesmo é território de outro país. Então é a mesma coisa. O feiticeiro luceriano, ele anda por onde ele passa, onde ele está, ele carrega com ele quase que um portal, que vem de dentro dele, está nele, está no aura dele. E por isso que fenômenos se processam em torno dele. Sabe, demônios entram com facilidade aqui no nosso mundo, onde ele está, e assim por diante. Outras entidades se manifestam. Agora, assim, no templo, por exemplo, de Iniciatio Lúcifer, há um vórtice, né, um nexo muito mais forte, mais poderoso, que ele é criado o tempo inteiro por aquela quantidade de irmãos que estão lá fisicamente e que estão lá mentalmente, que estão espalhados ao redor do mundo, que mentaliza aquilo ali. Nós estamos abrindo os portais. É assim, ó, o coisa está aqui, nós abrimos o portal. A Terra, né, o tempo vai passando, a gente abre o portal. Depois a Terra vai girando, a gente vai abrindo outros portais. Então, na verdade, nós vamos fazendo com a Terra com o queijo suíço, para que penetre aqui nossos deuses, nossas entidades e promovam no mundo a nova era, ou o novo éon de Lúcifer. Né? O Crowley, ele tinha a ideia, o Alice Crowley, né, de criar o novo éon de Horus. E nós queremos criar o novo éon de Lúcifer, e que está vindo por aí. Nós estamos vendo no mundo. Pode observar, gente. No passado, os heróis, né, quando predominava a mentalidade judaico-cristã, a ética judaico-cristã, os heróis das histórias, tudo, espelhavam, tirando Ulisses, né, que é um herói trágico grego, mas os heróis espelhavam a ética judaico-cristã. Uns tempos para cá, isso tornou possível o lucerianismo ser exposto da maneira que está sendo, inverteu. Aqueles que eram considerados
ou heróis assim meio duvidosos, ou anti-heróis, ou vilões passaram a ser heróis. Nessa mitologia moderna que é passada pela Marvel, você tá vendo aí, agora a bruxa má vai ser boa, não é boa, ela tá certa, sabe? E assim por diante, quer dizer, o Venom, né, da Marvel, que era um vilão, agora, né, faz coisas interessantes. E por aí vai, todo mundo aí, né, que era do mal, agora está sendo questionado se eles eram do mal mesmo ou se eles estavam certos do ponto de vista que eles tinham. E isso já é uma mudança de paradigma da humanidade. Isso torna possível o novo, não só isso, né, mas isso torna possível a disseminação da doutrina luceriana e a vinda do novo éon de Lúcifer. Boa noite, mestre. Quais os principais pontos que Lúcifer pode ajudar com quem trabalha na noite e com eventos? Noite com eventos? Olha, depende da linha, né? Mas Babilônia pode te ajudar, o demônio luceriano Babilônia, né? É a grande, pode te ajudar, porque ela lida com prazer, com eventos, com a noite mesmo, tá? Quem mais? O próprio Lúcifer pode te ajudar, porque o Lúcifer é um deus de prazer, de liberdade, de felicidade, de música, de poesia. E Lilith também pode te ajudar, tá? Depende com que linha que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com a parte mais, se você for trabalhar com boate e tudo mais, Lúcifer e Babilônia pode te ajudar. Se você for trabalhar com entretenimento adulto, Babilônia e Lilith pode te ajudar. Boa noite, mestre. Eu sou filha de Dagon. Já fiz oráculo com o senhor muitas vezes. Que bom. O senhor tem técnicas e dicas para que para eu me comunicar, né, com Dagon telepaticamente? Tenho dificuldade de ouvir ele. Olha, minha irmã, a primeira coisa não dá para falar assim, não é receita de bolo. Ela faz assim, 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 que você vai se comunicar com o Dagon telepaticamente, tá? Existe um aprendizado sobre isso, né? Eu recomendo, minha irmã, que o que vai te ajudar a desenvolver a capacidade de comunicação telepática com os nossos deuses, desenvolver, aprimorá-la, é participar da meditação luceriana. Ela vai desenvolver teus seeds, seus poderes latentes, tá? E vai ajudar muito a potencializar a sua magia do modo geral. E, por exemplo, eu vou começar a dar essa meditação, eu vou começar a dar com esse viés no sábado agora, né? Por volta de 21 horas, por aí, né? 20 horas, foi isso que a gente combinou, 20 horas. Vamos lá? É como cessar a conexão total com a egrégora cristã, no sentido de eu ficar indiferente a ela. Não ter raiva ou ódio, somente nada. Isso, não é ter raiva nem ódio, ficar indiferente. Meu irmão, isso é um exercício. Olha, a natureza abomina o vácuo. Tá? Então não há como você se livrar de uma coisa se você não botar algo no lugar. Então, assim, você tem, para que você fique desse jeito que você está falando, você tem que absorver a doutrina luceriana, a filosofia luceriana de vida e praticá-la, porque naturalmente o cristianismo vai sendo extirpado, igual um veneno vai sendo posto para fora do seu corpo. E aí você vai poder ser diferente ao cristianismo e aos cristãos, sabe? Eles são só uma religião, um grupo de pessoas que seguem a mitologia, sabe? Que se não me perturbar, eu não perturbo eles. Cada um segue seu caminho. Os lucerianos não fazem proselitismo, ou seja, nós não tentamos converter ninguém à nossa fé. Vamos lá? Mestre, fala sobre como levar oferendas com segurança ao cemitério. Fui barrado 2 vezes ao levar uma oferenda, como não se arriscar. Ah, tá. Ele está falando uma coisa prática, né? Olha, meu irmão, o ideal é você passar antes lá, conversar com o porteiro, né? Ver quem vai ficar à noite, dar uma cerveja pro cara. E aí, meu amigo, isso aqui é Brasil, como dizem lá no Velozes e Furiosos, né? Quando o cara vai prender o outro lá, qual é o Velozes e Furiosos? 3? Acho que é o 3? 5? Que o cara vai prender o cara aqui, né? Aqui no Brasil. O erro é pensar que está na América, aqui é o Brasil. O erro é pensar que está na América, isso aqui é Brasil, porra. Então, assim, você vai lá, conversa com o porteiro, às vezes ele é um cara simpático e, né, praticante, e deixa você entrar de boa mais tarde. Ou então você deixa uma cerveja com ele lá e mais tarde você vai. Você primeiro tem que alinhar o bagulho, não sair entrando assim não, né, cara? Tem gente lá tomando conta. Então você conversa com os caras, vê se permite a entrada. Vai ter um cemitério que vai deixar. Ou arreia na porta do cemitério, tá? Aí depende, se é para ancestral, é na direita, se é para guardião, né? Exu Pombogira, à esquerda. Mas assim, da saída, né? Ou da entrada e saída, direita e esquerda, você tem que ver como quem está entrando. Então, assim, mas se você precisar arrear lá dentro, aí você tem que fazer um alinhamento antes, bater um papo com alguém, né? Deixar uma cerveja para alguém e conversar. Um cemitério não vai deixar, outro vai deixar, alguém vai querer tomar uma cerveja. E aí você entra mais tarde. Você vai lá, encontra com o cara, fala, vim aqui só deixar um negócio aqui e tal, o cara vai deixar você entrar.
Entendeu? Afinal, o erro é pensar que está na América. Isso aqui é Brasil, porra. Vamos lá? Quantos pedidos podem ser feitos num acordo? Um acordo? Você está fazendo um acordo com um pedido, né? Vamos lá? Mestre, pode explicar sobre heptagrama e também endecagrama? Andecagrama. O andecagrama, no caso aí, a estrela de, né, o andecaedro, a estrela de 11 pontos, está ligada aos 11 demônios lucerianos, tá? E o decagrama, nós não trabalhamos no lucerianismo com ele, mas está ligado a forças que você vai poder manipular. Nós não mexemos com decagrama, nós mexemos com andecagrama, ou no caso o decaedron, porque está ligado às forças dos 11 filhos de Tiamat. E é uma forma geométrica que te ajuda a atrair essas forças. Entendeu? Vamos lá? Aqueles que quiserem aprofundar seus conhecimentos, porque assim, eu falo muito en passant aqui, né? Essa aqui é uma live aberta, eu falo muito en passant. Quer dizer, de passagem, tá, gente? Mas assim, quem quiser realmente aprofundar esses conhecimentos, estude no nosso curso de magia de ocultismo e magia demoníaca luceriana. As inscrições estão abertas. Está você vai na Dark Magic, se inscreve ou fala com os nossos representantes sociais. Mestre, qual o destino desse cosmos em que vivemos? O demiurgo será parado? Encontramos essas respostas no lucerianismo? Qual o destino desse cosmos que vivemos? O demiurgo será parado? Olha só, o demiurgo é um ser temporário, ele é um ser temporal. Então, por mais milênios que ele leve construindo esse lugar e mantendo esse lugar, essa matrix, ele um dia, esse lugar aqui vai ser dissolvido. Por vários buracos negros vão absorver esse lugar. As estrelas vão entrar em entropia, elas se apagarão, os buracos negros consumirão tudo e tudo voltará ao caos primordial e o demiurgo será dissolvido também. Ele é um ser temporal. Então, a natureza dele tem início, meio e fim, por mais milênios que leve. Então, nós que somos seres acausais, essencialmente acausais, somos chamas negras, expressões do próprio Eterno, passaremos por isso. Esse corpo, é lógico, vai se dissolver muito antes disso, né? Já vai caindo agora mesmo, imagina depois. Agora, o que acontece? Quando isso acontecer, né, tudo volta ao pleroma, tudo volta ao caos primordial. Então, não há necessidade de parar o demiurgo. Na verdade, nós estamos enfraquecendo o poder dele com iniciativas como o lucerianismo do nosso caminho. Segue. Uma coisa engraçada sobre esse assunto aí do demiurgo que eles fazem, é engraçado que tem um episódio do Supernatural que a morte aparece lá incorporada, que ela fala que um dia até mesmo Deus morrerá, que ela irá buscar Deus. É o Deus dela, né? O Deus daquela história que é, no caso, o Jeová, né? No caso, Deus do... Deixa eu falar aqui dos irmãos que colaboraram com a campanha Propague a Luz e que terão seus nomes colocados no altar aos pés de Lúcia, tá? A irmã Damares, mais uma vez a irmã Damares, a Ana Vitória, a Mislaine, o Daniel Restoff. Vou colocar o nome de vocês aos pés de Lúcia no meu altar, tá, meus irmãos? E observem os benefícios que vocês terão durante essa semana, vai ficar uma semana. Olha só, meus irmãos, não fazem parte mais do nosso grupo de representantes sociais a irmã Hecate e o irmão Cernunos. Não são representantes sociais do Templo Iniciático de Lúcia, tá bom? Os irmãos às vezes estão perguntando sobre isso e eu estou explicando. Os irmãos que eram acompanhados por eles agora estão sendo encaminhados para outros dos nossos representantes sociais, tá? Coisa fala com um dos nossos representantes sociais que estão aí em azul, tá bom? Com a ferramentazinha aí, tá bom? No mais, amanhã temos o nosso culto demoníaco luceriano, às 20 horas, não é isso? E será dirigido por mim, tá? Eu convido você a participar, tá bom? Até amanhã, meu irmão, lá nós nos encontramos. Boa noite a todos, que a luz de Lúcia esteja com vocês.